E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de volta com a nossa playlist sobre React.js. No vídeo passado a gente fez um projeto sobre o uso de propriedades, né, JSX. E no vídeo de hoje a gente vai começar uma das coisas mais importantes sobre o React, que é a questão do uso de estado. Esse vídeo provavelmente ele vai ser quebrado em 2 vídeos, porque ele é meio longo, a gente tem muita coisa para conversar sobre estado. Então nesse vídeo o que a gente vai ver? A gente vai entender o que é um estado, como ele funciona, como que se faz a renderização, re-renderização dos componentes do React. E no próximo vídeo, né, que já vai estar aqui na sequência para vocês, a gente vai conversar sobre passagem de estado por propriedades, né? Então a gente pode criar o nosso estado e passar ele por propriedades para outros componentes. E isso também é muito importante e precisa de um tempo só para isso. Para não deixar esse vídeo muito longo, vai estar num vídeo aqui logo em sequência. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, primeira coisa, o que é um estado no React? No JavaScript simples, né, quando a gente fazia as coisas ali só com HTML e CSS, a gente precisava de locais para salvar informações, né? E a gente fazia isso criando uma constante, criando uma variável, uma let, e deixava ele ali no script do JavaScript normalmente, né? E no React o que acontece? A gente precisa de locais também para salvar informações, para salvar variáveis, objetos, strings, o que seja. E para isso o React ele criou uma coisa chamada o estado, né? O estado do React. E por que esse estado ele é importante? Porque ele que cuida da renderização da nossa tela. Para quem não sabe o que é renderizar, é basicamente montar ali, desenhar a tela para a gente. Então quando a gente fala de renderização, a gente está falando de desenhar a tela, né? Montar ali a interface para a gente. E o React ele trabalha com re-renderizações, ou seja, depois que ele montou a tela para a gente, ele vai lá e ele monta ela novamente, ele re-renderiza, ele monta novamente. E quando que a gente tem re-renderizações na tela? Quando a gente tem mudanças desse estado. Então, a gente pode criar um lugar para salvar informações dentro do React, que quando esse lugar, né, quando a informação que a gente criou ali, ela muda, então a nossa tela é montada novamente para a gente. E o que é montado novamente para a gente? Tudo que está dentro do return daquela função. Então, vamos dar uma olhada nisso rapidamente aqui. Olha só, eu estou aqui com o meu H1, eu vou criar um botão para a gente fazer uma alteração de estado, que vai ser um contador. Então, o tipo do botão vai ser type button e o onClick ele vai executar uma função handle add. Vamos criar essa função aqui dentro, const handle add. Deixa eu desabilitar o Copilot aqui, que senão vai ficar muito fácil. Aí, handle add. E aí a gente precisa criar um lugar para salvar alguma informação do nosso componente. Como a gente faz para criar esse lugar? A gente vem aqui, import useState from React. Esse useState ele é uma função especial do React que retorna para a gente alguma coisa. Vamos ver o que ele retorna. Ó. Const state igual a useState. Beleza? Vou dar um console.log aqui nesse state para a gente ver o que é que ele retorna para a gente. Deixa eu dar um reload. Olha só, ele retorna 2 coisas aqui para a gente. Ele retorna uma lista, vejam que é uma lista. Na posição 0 está vindo um undefined e na posição 1 está vindo uma função. Por que está vindo undefined? Porque a função useState ela espera receber um parâmetro como seu estado inicial. Então seria como se a gente estivesse declarando uma variável contador, const count, igual a 0. Então o 0 é o nosso estado inicial. Então se a gente quer que o nosso estado seja um contador, né, a gente vai contar uma quantidade de números, a gente quer que o estado inicial dele seja 0. Aí se eu vier aqui novamente, olha lá, deixa eu dar, nem preciso dar o reload, olha só, na posição 0 do array ele me trouxe o número 0 e na posição 1 ele me trouxe uma função. Então, a primeira posição do array é o estado. Se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, uma string wolf, a primeira posição é o meu estado. É sempre o valor que a gente está salvando. Então, aqui, como a gente vai fazer um contador, o primeiro a gente quer que ele comece do 0. E aí entra uma coisa que algumas pessoas não entendem ou não sabem como funciona,
mas se você quer aprender mais, eu explico isso quando eu falo sobre objetos no JavaScript. Eu vou deixar o card para o vídeo aqui em cima, que quando a gente faz isso daqui, state e setState, nós estamos fazendo uma desestruturação. O que a gente está fazendo? A gente está pegando as duas posições do meu array, né? As duas posições, e eu estou falando que a primeira posição, que é o valor, vai ficar salvo dentro dessa variável state, e a segunda posição, que é uma função, vai ficar salvo dentro dessa função setState. Por que eu dou esses nomes, né? Simplesmente por uma convenção, mas o primeiro é o nome que eu quero dar para minha variável. Por exemplo, se eu estivesse salvando um nome, eu ia dar, por exemplo, name, que é o nome da minha variável. E o segundo, eu coloco set na frente, que isso vem de orientação a objeto, de uma convenção que a gente utiliza, que é para trocar, alterar. Então, sempre que você vê o set na frente, quer dizer que você vai alterar alguma coisa. Então, set, e aí o que essa função ela altera, o que ela troca. Então, qual que é o nome do estado que ela modifica? É o name. Olha só, deixa eu dar um igual, useState, e aí no caso meu nome começa com uma string vazia. Beleza, criamos dois estados aqui então, essa é a maneira de criar um estado no React. E para que serve essa funçãozinha aqui, setName, setState? Elas servem justamente para alterar o valor do nosso estado. Se antes com JavaScript normal a gente tinha const count igual a 0, né? Aqui vou trocar para let, só para... né? A gente tem um contador que começa de 0. Se a gente quer adicionar mais um no contador, a gente pode fazer count recebe count mais 1. Então, a gente está alterando o valor do contador. No React, né, quando a gente cria um estado, isso não pode acontecer, porque a gente tem que utilizar uma função para alterar aquele estado. Então, se eu tivesse esse mesmo exemplo aqui, o que eu faria? Eu teria o count const count, setCount, useState começando de 0. Para alterar o valor do count, eu teria que fazer setCount, parênteses, porque ela é uma função, eu vou executar uma função, e aqui eu passo o novo valor que eu vou colocar para o count. Se era 0, eu vou colocar aqui 1. E aí o meu contador ele vai passar a valer 1. Ou o que eu poderia fazer, né? Eu poderia fazer count mais 1. Então, eu ia pegar o meu estado antigo, que é 0, e adicionar 1 nele, e aí a gente iria somando de 1 em 1. Então, vamos fazer isso na prática, né? A gente executar isso daqui. Vamos lá. Const count, abre parênteses, count e setCount, igual a useState, vou criar um estado, e ele vai começar de 0. Aqui no handleAdd, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração no meu count, onde eu vou pegar o valor antigo, né, o count, e vou adicionar mais 1 nele. Salvei, vou voltar aqui, olha, deixa eu dar um console log, vamos colocar esse count na tela para gente. Então vou abrir chaves aqui embaixo e vou colocar o count, olha só, contador. Salvei, voltei, olha só, o contador está em 0, eu vou clicar, ele foi para 1, foi para 2, foi para 3, foi para 4, foi para 5. Então toda vez que a gente clica, ele executa essa funçãozinha aqui e aumenta 1 no valor do contador. E por que quando a gente clica, ele muda esse valor aqui? Por que ele está atualizando? Porque a gente criou um estado, que é o nosso contador, que é o nosso count, e toda vez que ele é modificado, então o React vai lá e executa a minha função de renderização novamente. Então, sempre que eu crio um estado dentro de um componente e aquele estado ele é modificado, todo o meu componente ele é renderizado novamente, ele é montado novamente na tela. Vou deixar isso mais claro para vocês. Vou vir aqui, console.log, render. Então, quando que essa função ela é executada? Quando o meu componente ele é montado na tela. Quando ele vai executar aqui a função app, ele vai mostrar o render, quer dizer que o meu componente foi renderizado na tela uma vez. Vou dar um reload aqui para a gente começar do zero. Aqui ele tem um segundo render, que é de uma coisinha do React, que é esse strict mode aqui. Então a gente pode tirar ele, que ele força uma renderização a mais. Vamos tirar ele para ficar mais nítido para a gente entender. Olha só, reload. A minha função app foi executada uma vez.
contador em 0. Se eu clicar aqui, olha só, o render apareceu de novo. Porque o meu estado dentro do meu app foi modificado, e aí, como ele foi modificado, ele tem que ver, olha só, mudou um estado aqui dentro, eu tenho que montar a tela novamente, porque eu não sei o que mudou ali. Então, vamos montar a tela novamente. E toda vez que eu clico aqui, a gente tem uma renderização novamente daquela função. Então, toda vez que o meu estado é alterado dentro de um componente, ele é montado novamente na tela para a gente. Wolf, se eu tiver 2 estados? Então, vamos fazer um outro botão, vamos fazer um count 2. Count 2. Use state, começa de 0. Vou só copiar isso daqui. Handle add. Aqui eu vou fazer uma função anônima, que ela faz o set count 2, pegando count 2 mais 1. É a mesma coisa, só que aqui eu separei numa função à parte e aqui eu fiz uma função inline, tá bom? Vamos lá, olha só, deixa eu fazer o clique 2. Beleza. Então, o contador 1 e contador 2. Agora sim, contador 1 e contador 2. Se eu clico aqui, vamos zerar a nossa renderização aqui. Cliquei no 1, ele renderizou novamente. Se eu clicar no 2, ele renderiza novamente também. Então, independente do estado que ele é alterado dentro do componente, a tela ela é montada novamente. Se eu tivesse aqui 30 estados e qualquer um deles fosse alterado, então a minha tela, a minha função seria executada novamente. Então, independente do estado que ele é alterado, sempre é montado novamente a tela pra gente. Então, isso daqui é basicamente o que é estado no React, tá bom? Esse estado aqui, ele pode ser várias coisas, igual eu mostrei para vocês. Ele pode ser um número, ele pode ser, por exemplo, uma string com um nome. O meu estado ele pode ser um objeto com várias chaves ali dentro, por exemplo, name, age. Pode ser um objeto, sim. E qualquer coisa que faça uma modificação no meu estado, ele vai gerar para mim uma renderização novamente na tela. Agora que a gente aprendeu sobre estados, vamos dar uma olhada de como a gente faz uma condicional aqui dentro do React para mostrar ou não mostrar alguma coisa na tela. E também vamos ver um pouco mais a fundo sobre essa função do setState, no caso nosso aqui, o setCount. Porque existem algumas coisinhas ali sim que na verdade não estão muito corretas nesse código. Mas eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Imagina aqui, né? Vou tirar o count 2, a gente só vai ter o contador 1. Que ao chegar no valor 10, né, eu quero mostrar uma mensagem na tela. Então vamos fazer o seguinte, quando o meu contador chegar em 10, eu quero mostrar essa div aqui, essa mensagem na tela. Se eu voltar aqui na minha tela, olha só, eu já tenho aqui, você chegou em 10, mas ela já está aparecendo na minha tela. Eu quero que isso aqui só apareça quando o contador for 10. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de uma condicional, né, no próprio React. Então, vamos lá. A gente primeiro abre chaves, coloca tudo isso daqui dentro das nossas chaves. Então, aqui o que a gente vai fazer é tipo um if, só que de uma linha só. Olha só, se a gente fosse fazer um if para verificar se o contador chegou ou não em 10, para montar um componente, para montar ali uma parte de HTML, o que a gente faria? Se o contador for igual a 10, né? Se ele for igual a 10, a gente vai lá e vai colocar essa divisinha aqui. Seria como a gente faria, né, normalmente. Então vamos vir aqui, ó. Clique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, ele tirou tudo da minha tela e colocou apenas esse componentezinho aqui. Por quê? Porque ele estava renderizando. Olha só, o contador chegou em 10, ele viu esse if. Qual que foi o retorno que ele encontrou? Esse daqui. Então, ele não executou isso daqui porque ele parou nesse retorno aqui de cima. Então, a gente tirou tudo que tinha na minha tela e montou só um pedaço, né? Só uma parte que a gente queria dela. Só que isso daqui não é interessante às vezes pra gente, porque a gente não quer tirar toda a minha tela, eu só quero montar um negocinho ali numa parte dela. Então como que a gente faz esse mesmo if aqui embaixo? A gente pode fazer o seguinte, olha, count, se o count for igual a 10,
né, a gente faz, se o count for igual a 10, a gente faz uma pergunta para ele, né, o ponto de interrogação ali para a gente fazer um ternário, ele é uma pergunta. Se o count for igual a 10, ele vai executar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Aí, os dois pontos, caso o count não seja igual a 10, ele vai fazer outra coisa. Então, o que a gente quer que faça quando o count chegar a 10? A gente quer que ele monte esse elementozinho aqui. Então, vamos lá. Na opção verdadeira, a gente quer que ele monte esse exemplozinho aqui. E na opção falsa, o que a gente quer que ele monte? A gente quer que ele monte nada, ou seja, nulo, vazio. Então, quando o count chegar a 10, você vai montar essa div para mim. Caso ele não seja 10, você não vai montar nada, você vai montar um nulo, vai montar um vazio. Olha só, vou dar um reload aqui. Ó, vocês verem que, primeira coisa, a mensagem já não aparece, porque o contador ele não é igual a 10. Então, se ele não é igual a 10, ele não monta nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só, no 10, ele executa a função novamente. Contador é igual a 10? É. Então, você monta esse elemento para mim na tela. Só que isso daqui é muito comum da gente ver no React, tá? Isso aqui você vai encontrar o tempo inteiro quando você estiver trabalhando com React, quando você estiver trabalhando com montagem de tela. Então, o que o pessoal começou a reparar? Olha só, você ficar colocando null depois é muito chato, né? Então, ao invés de colocar um null, você pode simplesmente omitir essa parte do null e ao invés de você fazer o ponto de interrogação para dizer que é uma pergunta, você faz um e comercial, 2 vezes comercial. Então, se o contador for igual a 10, né, isso retorna verdadeiro ou falso. Se ele retornar verdadeiro, então ele vai montar essa parte da tela. E se ele retornar falso, quer dizer que não é para montar essa parte da tela. Se eu salvar, deixa eu dar o reload aqui, olha, não aparece nada. Na hora que eu chego a 10, ele monta na tela. Isso daqui que a gente chama de uma renderização condicional, onde montar uma parte da tela ela está relacionada a uma condição, que no caso o nosso count aqui ser igual a 10. Galera, isso daqui é muito comum a gente ver no React e a gente vai utilizar muito nas próximas aulas. Então, se você está com dificuldade nisso aqui, nesse momento, não precisa se desesperar que a gente vai ficar voltando, a gente vai ficar fazendo várias renderizações condicionais nos próximos vídeos, tá? Então, fique em paz quanto a isso. E para a gente finalizar o vídeo de hoje, o que aconteceria se aqui, ao invés de somar de 1 em 1, eu quisesse somar de 2 em 2? Então a gente faz um set count, aí ele vai virar, de 0 vai virar 1, e do 1 vai virar 2, certo? Vamos voltar aqui, deixa eu dar um reload. Ué, por que ele está somando só 1, sendo que eu estou mandando ele trocar uma vez e estou mandando ele trocar de novo? E se eu quiser somar de 4 em 4? Olha só. Ué, não está indo. E por que não vai? Porque o setCount, né, o setState, qualquer função que venha de um estado, ele não é executado na hora. Tipo assim, ele não é feito exatamente naquele momento. Então, quando a gente manda fazer um setState um após o outro, no caso aqui a gente está mandando fazer um setCount de count mais 1, do contador mais 1. Só que nesse momento aqui, olha, que ele vai executar essa função, o count ele é 0. E como isso não é feito diretamente naquela hora, quando ele vem para a linha de baixo para executar a linha de baixo, o count também é 0. E na linha de baixo, o count também é 0. E na linha de baixo, o count também é 0. Então é como se eu estivesse fazendo 4 vezes... É como se eu estivesse fazendo 4 vezes 0 mais 1. E por isso que o nosso estado ele só altera de 1 em 1. Mas existe uma maneira correta de fazer isso. Que o que é? Ou a função set, né, a função que a gente recebe do nosso useState, ela pode receber ou um estado novo, ou ela pode receber uma função que retorna um estado, tá bom? Então, aqui, se eu coloco uma função que faz count mais 1, olha só. Uma função que retorna count mais 1, eu vou voltar aqui para a tela. Ó, ele continua funcionando. A gente está retornando count mais 1. E por que eu tenho essa função aqui? Qual que é a vantagem de eu utilizar isso? É que o parâmetro que eu recebo aqui, ela é o meu estado antigo. Então, se eu fizer isso daqui, ó,
prev state. Deixa eu colocar isso daqui dentro de chaves. Console.log prev state. E aí eu vou retornar count mais 1, só para tudo continuar igual estava antes. Se eu fizer isso daqui, toda vez que eu executo a função do setState, olha só, cliquei uma vez, ele mostrou o estado antigo era 10, a gente está em 11. Novamente, estado antigo era 11, a gente está em 12. Então, esse prev state é sempre o meu estado antigo. Independente se ele é um número, se ele é uma string, se ele é um objeto, o prev state é sempre o estado antigo. E se eu tenho o estado antigo, eu sei que eu posso fazer o estado antigo mais 1. Então, ao invés de eu fazer count mais 1, eu faço prev state mais 1. Vamos salvar. Voltei aqui, olha, tudo continua funcionando novamente, mesma coisa. Só que se agora eu faço esse set count 2 vezes, olha o que acontece. Ele está somando de 2 em 2. Porque ele veio aqui para executar e falou assim, olha, você vai pegar o estado antigo e vai somar mais 1. Beleza? Beleza. Olha só, você vai pegar o estado antigo e vai executar mais 1. Mesmo que esse carinha não terminou de executar, ele sabe que ele vai ter que pegar o estado antigo. Então, quando ele vai executar isso daqui, o estado antigo é 0. E aí, quando esse carinha vai executar, ele fala assim, olha, o estado antigo já não é mais 0, o estado antigo agora é 1. Então, por isso que aqui ele funciona a gente somar de 2 mais 2. Porque a gente não está falando para ele, olha, utiliza o count. Porque quando a gente manda executar essas duas funções, o count para ele é 0. Só que agora quando a gente fala, pega o estado antigo, quando ele vai executar essa função estado antigo é 1, quando ele vai executar essa função estado antigo é outro. E por isso a gente consegue somar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, olha só. O negócio vai que vai. Porque a gente está dizendo sempre, pega o estado antigo, não pega o estado atual, não utiliza o valor atual que eu tenho. Pega sempre o antigo. Então, essa daqui é uma das maneiras da gente utilizar o estado antigo na hora que a gente quer alterar um estado. E aí, pessoal, para a gente finalizar o vídeo de hoje, né, lembrando que essa é a primeira parte de um vídeo de 2 partes sobre estado, lembra que eu disse que a minha tela, né, ela é montada toda vez que eu tenho um estado novo, ou toda vez que o meu estado ele é modificado? Isso também acontece quando eu recebo propriedades num componente. Então, toda vez que um componente recebe uma propriedade nova, ou essa propriedade se modifica, então o meu componente ele é renderizado novamente. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a partir dessa aula a gente começa a conseguir fazer algumas coisas muito interessantes e muito complexas para quem está começando agora. Que o que é? É eu ter um componente, igual a gente fez no último vídeo um componente link, né? URL e text. Agora, eu consigo ter um componente e eu posso passar para esse componente, por exemplo, likes, nesse link, né, no link que eu coloquei. Eu posso passar para esse componente um count, eu posso passar para dentro dele um estado. Ou seja, dependendo do que eu fizer, o meu estado vai ser mudado aqui no meu app, então ele vai renderizar minha página novamente. Como o meu link está recebendo uma propriedade que mudou, então o meu link ele vai ser lá dentro dele, ele vai renderizar novamente. Então a gente começa a conseguir passar para dentro de componentes também um estado. E além de um estado, apenas o valor, a gente também consegue passar funções para alterar esse estado. Então, dentro do próprio link, eu consigo alterar o valor de count. Se eu passar para ele, set count. Mas isso daqui é assunto para o próximo vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um curtir, deixe um comentário, que me ajuda demais. Eu vejo vocês logo no próximo vídeo sobre UseState. Valeu, valeu. Até mais.